Pois bem, meus irmãos, considerando aqui o parágrafo 4, né? Essa promessa de em ti serão benditas todas as famílias da terra, a revista ela faz uma referência a Jesus Cristo, o Machias, o Messias, né? Porque, queira ou não queira, através de Jesus, todas as nações da terra serão abençoadas. O povo de Israel não crê no Messias, no Machias, mas existem judeus que crêem no Machias Jesus, serão abençoados. Existem judeus que não creem em Jesus, né? Estão esperando o Machias. E mais interessante, não concordo com essa guerra. Quem são esses judeus, irmão Jorge? São os chamados os Israel Natura Carta. São ultra-ortodoxos. Eles são contra, eles estão apanhando seus irmãos judeus. Os irmãos judeus soldados estão batendo nos judeus ultra-ortodoxos que não querem se alistar ao exército, não querem apoiar essa guerra, não querem participar na morte de palestinos, não estão de acordo com esse massacre contra mulheres e crianças palestinas, e agora mulheres e crianças libanesas, além de mulheres e crianças sírias, da Síria, né? Fora as vítimas de Irã, pessoas inocentes, civis, que não tem nada a ver com esse mal-estar entre o governo sionista e essa liderança chamada de resistência, né? Esse que a mídia mundial, a mídia ocidental chama de terroristas, na verdade são chamados lá de resistência. São aqueles que não aceitam, né, essa opulência de Benjamim e sua maneira de governar, né? Então, o Natura Carta aguarda o Machias, sabe que virá, sabe que tomará conta do seu povo. Eles são a favor dos palestinos, viu? Está no meu canal a história dos Natura Carta, faça uma pesquisa, você vai ver no meu canal. Bom, agora Abraão, também foi dito a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas é bom lembrar uma coisa, para Israel ser essa bênção, para o povo de Israel ser essa bênção, é preciso que Israel obedeça às leis de Deus. Se não obedecer às leis de Deus, eles não serão uma bênção para as famílias da terra. Não serão uma bênção. Israel não pode ser uma bênção se desobedece às leis de Deus. Eles serão maldições. Eles farão as pessoas sentir mau cheiro deles, porque rebelaram-se contra seu Deus, contra a Torá. Olha, veja o que está acontecendo hoje. No mundo inteiro as pessoas estão sentindo nojo do povo de Israel. Imaginar que esses cidadãos israelitas em cada país esteja apoiando um genocídio. Uma palavra muito criticada aqui no Brasil, quando nossa autoridade maior no nosso país chamou o ato do Bibi de genocídio. Todo mundo critica e criminaliza o nosso presidente, a autoridade que está no nosso país, mas não critica os homicídios de criança despedaçada por bombas lá no Israel. Vê isso com naturalidade e tranquila aceitação, como se fosse um mal necessário para um objetivo maior, né? Eu lamento falar assim, mas é assim que essas pessoas passam para nós quando vemos o seu vídeo. Olha, morreram 65 pessoas, 3 eram bandidos, o resto eram cidadãos civis. Num só dia, Israel matou 545 pessoas, a maioria eram pessoas boas civis. Não vê isso com maldade. Mas se morrer um ou dois do lado do Bibi, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Então é uma verdadeira lavagem cerebral, irmão.
estão fazendo lavagem cerebral, os sionistas estão fazendo lavagem cerebral para você se acostumar a beber sangue, através da televisão e da mídia. Eles lavam a mente de você para você aceitar o inaceitável. Isso é absurdo. Mas vamos ver o que a revista tem a dizer, né? Ele cita aqui Gálatas, capítulo 3, acho que é Gálatas 3, versículo 8. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia para ver Gálatas 3, 8. Né? Vamos ver, Gálatas, capítulo 3. Você que é judeu, não conhece esse livro, é uma carta de Paulo. Ela é reconhecida como carta de Paulo, um dos fariseus que aceitaram Jesus no primeiro século, antes de Jerusalém ser destruída. E vamos ver o que ele tem a dizer aqui. Gálatas, né, tá? Versículo 3 e 8. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Gálatas 3 e 8. E depois o 16. Diz assim: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Essa palavra, na explicação de Paulo, indica que havia um projeto de Deus de que todas as nações seriam abençoadas por meio de Abraão, né? Então havia interesse de Deus abençoar todos os povos da terra. O plano de Deus não era só Israel, era também os outros povos da terra. Amém? E é importante lembrar que é preciso Israel obedecer às leis de Deus para que essas bênçãos venham de fato a acontecer. Aí ele cita também o versículo 16, a carta desse fariseu, Paulo, diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz e as posteridades, como se fosse, como falando de muitos, mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Ele faz uma citação, uma revelação, que essa promessa não era só para Abraão, mas para a sua posteridade. Ele cita como se estivesse no singular, para a sua descendência. Não para uma questão de muitos, mas de um só. E ele subentende que essa devida descendência seja o Messias, o Senhor Jesus. Então, por meio do Senhor Jesus, sim, essas bênçãos virão a todas as nações da terra. Tá? O verdadeiro Messias, né? Que, se Deus quiser, está chegando. E nós temos também uma referência de João 3,16, onde lá conta que o próprio Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tá? Então essa é a maior explicação que Jesus de Nazaré dá a respeito de si mesmo, né? Quando Jesus fala assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Muitos judeus, não os que aceitam Jesus, né? Os judeus mais acham absurdo imaginar que Jesus seja o único Filho do Eterno, né? Mas lá na fé deles, eles acreditam sim que houve um primeiro Filho celestial. Eles acreditam que houve um primeiro filho, e esse, sem dúvida, é o primogênito de toda a criação. E ele é muito respeitado, muito querido, muito amado e muito mais próximo do Pai, do Eterno, né? Apenas eles não querem aceitar que justamente este primeiro anjo, eles reconhecem que existe esse ser, esse primeiro ser, né? Esse primogênito, ele é o Senhor Jesus. Mas no Evangelho de João, lá no primeiro século, né, o apóstolo João, ele já dava o esclarecimento que, dito este primeiro filho, este primeiro anjo, né, ele é o Senhor Jesus, né?
Eu falo anjo, mas você pode chamar outra coisa, um ser poderoso, um ser do mundo espiritual, a primeira obra divina, o primeiro filho do Eterno, o primeiro filho de Deus. Então esse ser existe, sempre existiu dentro da fé judaica, né? E o apóstolo João, que também é judeu, acreditava. E ele cita que o próprio Jesus também acreditava, porque está claro na Torá que existe esse ser poderosíssimo. Mas Jesus diz que esse ser é ele. Ele é o ser abaixo do céu, o mais poderoso dos seres, né? O Filho de Deus, o único Filho, né? Amém? Olha como é grande aqui o assunto, né? Então essa crença de João 3,16, essa explicação de João 3,16, ela era de fato difundida dentro do judeu no primeiro século, desse Filho unigênito, desse Filho especial. Ali foi revelado que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, mandou a terra, virou homem, né? Foi gerado homem, viveu como homem, né? Que não há nada de absurdo nisso. Não há nada de absurdo Deus mandar um filho para cá, porque mandou foi muitos. Mas este filho é diferente, ele veio com um objetivo, com uma missão muito maior do que todos os seres que vieram do céu para a terra, né? Todos nós temos a origem no céu, todos nós temos origem com o Pai, mas o único que veio com uma missão redentora é o primeiro Filho de Deus, viu? Amém? Amém? Amém. Já falamos muito, vamos para frente. Nós temos aqui agora, cadê a revista? Capítulo 2, outras promessas a Israel, tá bem? Outras promessas a Israel. Ele começa aqui, nesse parágrafo, e vem para cá, para cima, tá bem? Então vamos acompanhar a nossa leitura. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus, Abraão, o Senhor, prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado em idade. Sua esposa também, além dela, ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Deu para acompanhar, irmão? Deu? Será que eu botei muito alto? Porque às vezes a gente está lendo aqui, pode ser que eu não consegui passar essa parte daqui, tá? Eu vou aos poucos me adaptar. Olha, irmão, aqui nós temos uma coisa muito importante, né? A promessa de um filho que Deus deu a Abraão. Essa promessa ela é fantástica, porque Abraão era idoso, sua esposa era idosa, já eram avançados em dias. E uma coisa que Abraão, para ser tão famoso no mundo, algo grandioso, algo extraordinário tinha que acontecer. E também a sua fé teria que ser muito extraordinária mesmo. E a primeira fé dele foi essa. Viver com a esposa estéril, idosa, e acreditar que dela Deus daria uma semente. Isso foi a maior fé de Abraão. Mas ele chegou ao ponto de pensar que Eliezer seria o seu descendente. Aí você pergunta, como é que pode isso? É fácil, pessoa idoso, rico, poderoso, não tem com quem deixar a sua herança. Mas nasceu um jovem no meio do seu acampamento, e ele se tornou um filho para ele, tomando conta de tudo, administrando tudo. O seu coração amou esse rapaz. Abraão amou Eliezer como um filho, e ele via em Eliezer o possível herdeiro de tudo. Porque se sua esposa morresse ou ele morresse, Eliezer assumiria.
Olha que nós estamos falando de um homem que aproximadamente chegava aos 90 anos. Já se pensava na sua morte repentina, que era sujeito, e que quem poderia substituí-lo era este filho, né? Apegando o seu coração a ele, né? Quantas pessoas vivem assim, famílias sem pai, sem filhos, né? Às vezes alguém se apega o coração a um jovem e o trata como um filho, embora não seja filho legítimo. Esse amor, essa paternidade adotiva existe mesmo na natureza humana. E Abraão tinha, porém ele recebeu informação de Deus. Não, este não será teu descendente, mas um que virá de sua esposa será descendente, né? Então, olha a promessa de Deus. Deus tem promessa para a minha vida, para a sua vida. Promessas, às vezes, que aos olhos humanos é impossível, mas vai acontecer. Se você andar nos caminhos do Senhor, se você obedecer ao Senhor, se você temer o Senhor cumprirá promessas maravilhosas na sua vida. Mas desobedeça a Deus que nada vai acontecer. A questão é obedecer a Deus. É amá-lo e obedecê-lo mesmo. Então virá acontecer segundo o texto da Bíblia. Vamos ver aqui para frente. Tá? 2. A promessa de um filho a promessa de um filho a Isaac. Vamos ver. Está aqui 2. Tá certo? Vê se você acompanha aí, tá bom? Agora eu estou observando bem se está certo. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque por intermédio de Eliezer, seu servo. Esse foi a Mesopotâmia, e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca, para o filho de seu senhor, e a levou a Isaque, que se casou com ela. No entanto, próprio ela deu à luz a 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Olha aí, olha só. É interessante que até aqui na nossa leitura, a revista não cita Ismael. Por quê? Porque eu não sei. Mas deveria citar Ismael. Ele faz questão de ignorar Ismael. Interessante que Ismael, ele é árabe. Ele é árabe. Não sei por que não cita Ismael aqui, né? Ele foca muito em Isaac, em Israel, mas ele revela aqui também que Abraão teve outros filhos, né? Casou-se com Quetura depois da morte de Sara, né? E teve filhos com essa mulher, né? Mas, no entanto, a promessa não era para esses filhos, era para Isaac, né? Isaac era o preferencial de Deus porque ele é filho de promessa. Ele nasceu debaixo de milagres, né? Então ele não era nem filho de Abraão, acredita? Ele não era apenas filho de Abraão, ele era legitimamente um filho de Deus, um filho enviado por Deus de uma forma milagrosa em todo sentido. Vamos ver aqui, Gênesis 25, Ora, Abraão mandou Eliezer, seu servo. Lembra aquele rapaz que ele julgou que seria o seu herdeiro, aquele jovem que ele amava, tinha como filho? Pois esse homem se tornou idoso, senhor, já estou maduro, né? E ele é um servo muito amado, muito querido, é um filho de Abraão. E Abraão instituiu a ele a missão de viajar, ir até a sua parentela para encontrar uma esposa para o seu filho. E você sabe, você conhece a história de Eliezer nessa viagem. Eu faço questão de lembrar a importância de Eliezer, porque Eliezer, ele foi tão amado por Abraão e aprendeu tanto com Abraão, que nessa fé que Eliezer desenvolveu, ele mesmo orou a Deus
e ele viu Deus fazer maravilhas, da maneira como ele chegou naquele acampamento, a maneira como ele viu aquela moça chegar, oferecer água, tudo que ele pediu ao Deus de Abraão, da forma como ele pediu, Deus fez a moça fazer exatamente aquilo. Você lê a história do encontro de Eliezer com a Rebeca, a esposa de Abraão, de Isaac, né? Você vai ver ali um encanto de história, uma emoção muito grande. Chegou a se hospedar na casa do pai de Rebeca, contou a ela toda a sua missão, contou tudo o que o Eterno, que Deus fez com ele. Na hora que eles entenderam e perceberam pela história que realmente era uma obra de Deus, e disseram, não há dúvida, Deus estava com você. E ela disse que aceita casar-se com um rapaz, aceita viajar com esse estranho, né, para ir à terra do seu patrão. Ele se ajoelhou, adorou. Então Eliezer, ele revela uma grande fé, uma grande e temível fé, tão grande quanto a de Abraão. Eu acho muito importante citar a história de Eliezer, que está em Gênesis capítulo 25, né? Exatamente. Gênesis capítulo 25, vamos ver. Gênesis capítulo 25. Pegue sua Bíblia e vamos ver Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. De 1 a 5, diz assim. Gênesis capítulo 25, de 1 a 5, né? Fala sobre o casamento de Abraão com Quetura e os seus filhos, né? Mas a história de Rebeca está em Gênesis capítulo 24. O capítulo 24 todinho, até o último versículo, né? Que é Eliezer participa. Então, Eliezer, perdão, a gente vai ler Gênesis capítulo 25, mas eu estou lembrando aqui. Eliezer recebeu uma honra tão grande de Deus, que um capítulo inteiro é só sobre ele. Um capítulo inteiro você vai aprender uma narrativa de fé de um servo que foi criado como um filho amado por Abraão, né? Ele aprendeu a fé, ele foi circuncidado, ele teve uma união com Deus de Israel, uma fé tão grande, e ele foi tão honrado nas Escrituras Sagradas, que um capítulo inteiro de Bereshit, capítulo 24, que é o mesmo Gênesis, só dedicado à sua fé, né? Então, um aprendizado muito grande que você tem. E a misericórdia de Deus de colocá-lo ele nos escritos, né? Nos escritos sagrados. Isso aí é para a eternidade, que ele está sendo honrado, né? Não vive mais entre nós, mas foi honrado. Mas voltamos ao capítulo 25, que diz assim: E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou Zirá, e Cossã, Medã, e Midian, e Ibazaque, e Sua. E Cossã gerou Seba e Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim e Lumim. E os filhos de Midian foram Efá, e Efer, Enoque, Abida, Elda. Estes todos foram os filhos de Quetura. Porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então, olha só quantos filhos Abraão teve, quantas que se tornaram pai de nações, quanto eles foram abençoados, né, por Abraão. Aí Deus cumpriu muitas promessas, ele ainda em vida. E o mais interessante, sua longevidade. Ele conheceu a Deus com 75 anos,
Devido à sua fé, à sua vida dedicada a Deus, Deus o acrescentou 100 anos de vida. Para nós isso é demais. É 100 anos a mais, né? Você que serve a Deus, alguém pode dizer para você assim, mas você está desperdiçando sua vida na igreja, está se desperdiçando sua vida na obra de Deus, você é jovem, você está se acabando, você não está fazendo nada para o seu futuro, só se dedicando à obra de Deus. Ei, segura aí. Ele é que está perdendo, viu? Quando ele acordar, ele viu que perdeu. Você não, você está sendo acrescentado muito mais anos para que Deus lhe dê muito mais coisa do que ele conseguiu na sua pouca, e desculpa a palavra, miserável vida. Porque sem Deus a vida é miserável. Amém? Então nós encerramos aqui essa parte da leitura, tá certo? E nós vamos passar para outro vídeo.